Nós definimos os seres vivos como seres que nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Imaginemos então um ser vivo que seja mantido imóvel. As duas coisas que ele precisará para cumprir com eficácia a sua vida será então alimentar-se e multiplicar-se. Na verdade, o movimento da viagem só lhe aumenta as possibilidades desse ser vivo encontrar alimento e parceiro sexual, de se alimentar e de se multiplicar. Do que o ser vivo verdadeiramente precisa, basicamente, são duas coisas: alimento e sexo. A linguagem comum, mas também os estudos académicos, sublinham a semelhança entre os dois. Os estudos académicos falam dessa sensação de posse, que muitas vezes se confunde com o amor, em que o corpo do amador deseja e quer apoderar-se do corpo do amado. O espírito quer tomar, apoderar-se também do espírito. E o ciúme é esse sentimento de propriedade que nós reconhecemos, às vezes, na palavra amor. A linguagem comum dilo também, mas é de outra forma. Refere-se ao sexo falando de comer e denomina os órgãos sexuais como se eles fossem grelos, bananas, berbigões, tomates, febras, pitos, pitas, nabos ou pássaros. A verdade é que um ser humano não é somente um ser vivo que deva permanecer imóvel ou que seja somente imóvel. O ser humano precisa de construir a sua humanidade de cada vez que um ser humano nasce. E nenhum animal leva tão longe a necessidade de se educar, porque na verdade só a educação o define. Não há uma natureza humana. É um oxímoro, um fantástico oxímoro, porque a natureza humana é toda, quase toda inventada. Aquela parte que é humana. Um ser humano vê uma noz e come a noz para melhorar o cérebro. Ora, nenhum animal acredita neste valor nutritivo dos símbolos. E por isso as linguagens humanas falam da educação como falam da alimentação, ou até do sexo. Há palavras picantes, palavras doces, amargas, ácidas, e nós mastigamos frases e engolimos sapos. Francis Bacon, no século XVI, redigiu um interessante ensaio sobre os livros em que vê nas formas de ler as formas de comer. E por isso fala de livros que debicamos, livros que engolimos, livros que exigem de nós uma mastigação salivada em que nós temos que sentir a transformação que é exercida sobre eles pela nossa própria saliva. Recomecemos então. O que define um ser humano é traçar para si próprio as metas que possam ir para além da sua animalidade. Não lhe basta por isso nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Embora muita gente passe assim. Passar a vida a alimentar-se e a reproduzir-se não o distinguirá da vida animal que um macaco pode ter. Vejamos aquilo que sucedeu com a comida. A comida foi transformada do ponto de vista humano não numa forma de se alimentar, mas numa forma artística de se alimentar. A gastronomia é isso. A ato de reprodução, que é brutal em si, foi transformado pelo ser humano como uma arte da sedução, por aquilo a que o erotismo faz ao sexo. E por isso, do que o ser humano precisa é de arte. E é de utopias também, no sentido em que a utopia e a arte fazem um prolongamento dele para além da sua animalidade. Imagina o ser humano um céu da boca, um sítio onde tudo pode começar antes de ser digerido. É desse céu da boca que falam as utopias, no fundo. As utopias não servem para realizar ou para ser realizadas, servem para nos alimentar o espírito a par do corpo. Depois de digerida uma utopia, o espírito deita fora o que não presta. O que o espírito retém, alimentou-o. Nas utopias não parece haver a possibilidade de um espírito sem corpo. Eu estou a falar de utopias em que esta palavra cobre um paradigma inventado ou delineado por Thomas Moros em 1516, com a utopia. Essa utopia de Thomas Moros cria um paradigma diferente dos modelos que nós encontramos, por exemplo, nos textos religiosos, em que um Deus ou um ser divinizado cria um paraíso a que o ser humano pode ter acesso.
Em geral, esse acesso a um paraíso divino ocorre antes do ser humano nascer ou depois do ser humano morrer. Se o acaso divino ou a persistência humana fazem com que o ser humano descubra um paraíso entre o seu nascimento e a sua morte, em geral, esse paraíso passa, nos textos religiosos, em grande parte pela negação do seu corpo. Ora, o que sucede na maior parte das utopias inspiradas na utopia de Moros é muitas vezes a possibilidade da imaginação, feita certamente à semelhança de Deus, conceber um mundo melhor. Não aquele que obteremos depois de morrer, não aqueles que nós talvez tivéssemos idealmente conhecido antes de nascer, mas aquele que as nossas mãos, o nosso espírito podem construir aqui, agora, neste mundo terreno, para a glória de Deus ou para a glória daquele ser humano que nós podemos ser, assim nós o queiramos. O que sucede então às utopias é o mesmo que sucede ao alimento humano ou ao amor. A utopia não deve servir para tomar posse, da mesma forma que o alimento ou o amor. A utopia é, como aliás já disse Fernando Birri, um horizonte que se afasta de nós à medida que dele nos aproximamos. E por isso serve para nos recordar que, se não a ouvirmos, vivemos preguiçosos, automatizados, cobardes ou ignorantes. E o céu será o limite.